Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News pra gente falar de Vasco, porque o Vasco tá se movimentando demais no mercado e já tá atrás de um camisa 10 de peso, sondou um grande nome da Copa do Mundo que tá jogando na Europa, um argentino. Também tem a renovação do Marlon Gomes, que o Vasco está quase acertando. Teve um zagueiro muito bom oferecido ao Vasco, a gente vai falar quem é também. E além do goleiro, Léo Jardim, que deve estar chegando, é a capa do vídeo, deve estar chegando aí no Vasco nos próximos dias. E a gente vai falar sobre tudo isso, mas antes eu peço para você, deixa o seu like aqui no vídeo, é só clicar aqui no like, se inscreva no canal, é só clicar aqui embaixo e inscrever-se, que você ajuda muito a gente a continuar trabalhando, a continuar crescendo no YouTube. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e agora, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar falando da renovação do Marlon Gomes. O Vasco está tentando a renovação, a extensão de contrato do Marlon Gomes há algum tempo, só que agora está um pouco travada porque o jogador está na seleção sub-20, jogando com o Ramon Menezes, inclusive, ex-técnico do Vasco, e o capitão dele, inclusive, é o Andrei Santos, que jogou no Vasco até a temporada passada e agora foi vendido por um grande valor para o Chelsea, o volante Andrei. O Marlon Gomes está nessa renovação, provavelmente vai acertá-la assim que voltar desse campeonato da seleção sub-20, e o Vasco está preparando aí uma cláusula de contrato, uma cláusula de rescisão de cerca de 400 milhões de reais para os times do exterior. É uma cláusula muito alta que ajuda também no Vasco numa possível negociação, ou se algum clube realmente só quiser comprá-lo, vai lá e apenas paga a cláusula, só que 400 milhões de reais é o valor que o Endrick, por exemplo, foi vendido do Palmeiras. É uma cláusula que ajuda muito o clube, porque também consegue se blindar para que o jogador não saia de uma hora para outra. Então, o Vasco já está perto da renovação e provavelmente vai renová-la com ele assim que ele voltar desse compromisso com a seleção brasileira sub-20. Outro ponto aqui do Vasco é o camisa 10. O Vasco está nessa força-tarefa por um camisa 10. A gente já falou que 3 nomes que estavam na lista, entre eles Rames Rodrigues, o Isco e o Di Maria. Só que apareceu outro argentino nessa brincadeira. Nessa semana, o Vasco foi atrás de Papo Gomes, jogador campeão do mundo com a Argentina na última Copa do Mundo, não era titular, mas joga muita bola, é um bom jogador, ajudou sempre que entrou, e ele está no Sevilha hoje. O Vasco foi até a Espanha, não foi até a Espanha, o Vasco ligou lá na Espanha para o Sevilha e apenas sondou o jogador. Porém, o Sevilha falou que nesse momento já não tem nenhuma intenção de vender o Papo Gomes, porque é um jogador importante, é um jogador que está muito valorizado na Europa, mas pelo que eu estou sabendo, o Vasco ofereceu um bom valor para o Papo Gomes. Não foi assim, coisa de 2 milhões de euros, nem nada disso, foi passando ali de 10 milhões de euros. É um valor absurdamente alto. O Vasco está nessa força-tarefa pelo camisa 10 e o Josh, como disse aí o Zé Comé no último vídeo que a gente fez aqui, já liberou o Pix porque o valor vai ser alto e o Vasco está disposto a gastar muito dinheiro para reforçar esse elenco que o Vasco precisa muito, muito mesmo de um camisa 10 e ainda tem aquelas 2 posições que a gente falou, que é um zagueiro e um lateral esquerdo um zagueiro e um volante com urgência. E falando em zagueiro, o André Linás foi oferecido ao Vasco. Ele é um zagueiro colombiano, joga muita bola, hoje joga no Milionários e ele é muito bom na bola aérea, sabe sair jogando, tem tranquilidade de jogo. É um cara que, se o Vasco realmente quiser contratar, ajudaria muito no apoio, tanto a Léo Pelé quanto a Robson Bambu ou qualquer outro jogador que estiver ali do lado dele. Lembrando, é sempre importante ter um jogador de experiência e calma na zaga, assim como era, por exemplo, o Vasco com o Rodrigo e o Luan. O Luan mais inexperiente, tinha o apoio do Rodrigo, o Rodrigo acabou moldando bastante o Luan se manteve no Vasco durante algum tempo e depois foi para o Palmeiras, onde continuou jogando bem, levou alguns azares aí no Mundial de Clubes, porém, continuou jogando bem e é bicampeão da Libertadores com o Verdão. Então, é muito importante ter um cara de experiência, de postura lá na zaga, e acho que esse André Linás pode sim ser o nome para a zaga do Vasco. Ele tem o valor hoje de 2 milhões de euros, é um valor bem alto, até para um zagueiro e para 777. Já que a gente está ali nas defesas, também tem a situação do Léo Jardim, a capa do vídeo inclusive. O Léo Jardim está muito próximo do Vasco. Ele é um jogador
que começou no Grêmio, na verdade ele começou aqui no interior de São Paulo, foi para o Grêmio, uma boa revelação, e depois foi para o Lille na França. No Lille ele não conseguiu se destacar muito, até assumiu a titularidade depois de um tempo, porém não conseguiu se manter, porque tiveram outros goleiros que se destacaram mais. Mas o Léo Jardim já demonstrou interesse em voltar para o Brasil, o André Jardim já falou que quer voltar, e o Vasco é a principal opção. Deve ser um empréstimo de 1 ano de contrato com a opção de compra ou obrigatoriedade de compra no final desse 1 ano. O Vasco já bota ali uma sombra no Ivan. E o jogo dele nesse final de semana com o Lille deve ser o último dessa passagem dele, dessa primeira passagem dele no clube francês. Outro ponto é o jogo entre Vasco e Inter Miami, né? O goleiro Léo Jardim tá chegando para fazer uma sombra no Ivan, que só tem sombra como Alexander, Thiago Rodrigues, Raus. Então precisa de uma sombra um pouco maior e o Léo Jardim vai ser esse cara, porque ontem o Ivan jogou muito. Ontem o Vasco venceu o Inter Miami por 3-0 e, diga-se de passagem, jogou um bom futebol. O primeiro tempo o Vasco dominou mais, abriu o placar com o Nenê, que jogou apenas 60 minutos, né? Para um cara de 40 anos é muita coisa. Jogou 60 minutos, foi bem, articulou jogadas, mas em um ponto ali você via que ele estava um pouco mais cansado, não conseguindo fazer tanto quanto ele fez no primeiro jogo contra o River. E aí o Alex Teixeira entrou, o Alex Teixeira que também fez gol, depois de uma falha bizonha do goleiro adversário. E depois um belo gol também de Figueiredo, uma bela tabela, ele entrou na área e fez um belo gol. O Vasco aí vencendo o Inter Miami por 3-0 e volta com um pouco mais de moral. Parece que o Barbieri conseguiu acertar alguns pontos. Lembrando, o Inter Miami não é um time ruim, é um time bom na MLS, porém não é um time pra gente ter comparação. Em alguns momentos até pressionou o Vasco, até deixou o Vasco sem jogar. Então o Vasco ainda tem muitos defeitos, tem que melhorar isso. É bom lembrar, é um começo de trabalho, um começo de temporada, e a partir da próxima rodada do Carioca, contra o Volta Redonda, o Vasco vai ter que jogar sério. Aí vai começar realmente a temporada oficial do Vasco para arrumar esses pontos. E um ponto que o Vasco tem que melhorar urgentemente é a bola aérea, porque tá sofrendo, a defesa tá sofrendo muito com as bolas aéreas. Bom, galera, eu vou ficando por aqui e peço de novo para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito a gente a continuar crescendo. E mais tarde, 8 horas da noite, tem Botafogo de Ribeirão Preto em campo, comigo narrando. Valeu, galera, deixa o seu like, 8 horas, Botafogo e Mirassol. Deixe seu like, se inscreva no canal e eu fui!